Olá pessoal, como eu falei sobre motricidade humana temária ou temários, temáticas centralizadas aos campos do eclipse, ligado em destaque à própria história, refazendo a sua história e comentando a própria história. Quem comenta a própria história está refazendo a sua história e construindo outras maneiras de colocar como deve colocar, ou seja, as suas concepções. Ok? Então vamos lá. Então, o sistema endocrino. O sistema endocrino, juntamente com o sistema nervoso, desempenha um trabalho de coordenação, regulação e controle sobre as funções de determinados órgãos do corpo. Ok? Esse trabalho é realizado por meio das glândulas endocrinas, responsável pela secreção de substâncias denominadas hormônios. Os hormônios, os hormônios têm como função estimular ou inibir reações bioquímicas, regulando as atividades do corpo. Eles interferem nas reações humanas, como exemplo, falei sobre fobia, livro sobre fobia, medo, desejo e N fatores, ok? Que vai haver reações que vai intercalar o controle motor, ok? Então, o medo é um reagente hormonal também, que vai trazer o que? Noradrenalina, adrenalina, que vai haver excitação ou inibição. O medo também pode ser uma maneira também de autodefesa, defesa pessoal, para sobreviver. Lógico, você vai correr, você vai tentar o que? Questões de defesa, vai ocorrer ataques. Então, há também as questões dos hormônios do desejo e outras questões que eu coloco a palavra motriz. Motriz temárias. Motriz temárias, são temáticas, que alguns autores. Tempos atrás eu citei motricidade humana sumária, porque eu citei a composição de uma música do Pavilhão 9. Eu estou citando também os campos temários, ligado também ao próprio Moacir Gadotti, 1981. Também é lógico que ele coloca as colocações como eu coloco. Gostei do discurso epistêmico que fala teorética, que é o que? É uma teoria epistêmica, você constrói e reconstrói. Você vai urinar, ou seja, vai urinar, tem micção, urinar, vai beber água, como eu já falei, o processo de etapas que acontece. Então, o que ocorre? Aí, o campo circulatório, você vai ter que beber água de novo. É algo dirético, ou seja, você aprende uma teoria. Nessa teoria mesmo, você vai usar meios de construções e reconstruções. E essas desconstruções que ocorrem mais construções e reconstruções. Ok? Que vai havendo regeneração, degeneração. Erros, acertos. Entre essa mola, esse efeito sanfona entre, ou seja, o erro e o acerto, entre o vencedor e o perdedor, há também perdedores. Aonde chegou a ser vencedor, é lógico, em questões de geológico, ser humano, houve perdas. Ok? Então, os hormônios, eles interferem nas reações humanas, no crescimento e desenvolvimento físico. Pegamos de exemplo, surgimento de barba no homem e mamas na mulher. Okay? E no nível de concentração de substâncias vitais ao organismo. Exemplo, taxa de açúcar no sangue e de cálcio nos ossos. Okay? O mecanismo desse sistema é altamente preciso. As glândulas hormonais, endocrinas, liberam os hormônios, né? Glândulas endocrinas. Embora sempre quando a gente falamos os termos endocrinológicos, vamos associar os campos de hormônios. Okay? Até colocar uma boa colocação, que liberam os hormônios na corrente sanguínea, atingindo todas as células do corpo. Ok? Mas apenas as células alvo respondem aos estímulos específicos da secreção. As principais glândulas endocrinas do organismo são a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais e o pâncreas. Vamos lá. A hipófise tem anterior e posterior. Vamos colocar hipófise em relacionamento de campo, hipófise campus, né? O campo hipotálamo, né? Vocês falam hipotálamo,
que vai relacionar a hipotálamo relacionado aos campos bioestatísticos. O hipotálamo, que traz na região também do cerebelo, e o córtex, as partes cranianas, ligado ao pulmo, algumas partes, como eu falei, ok? Então vamos lá. Aonde há uma excitação, há uma inibição. Aonde há um erro, há um acerto. Aonde há um acerto, há uma concepção. E aonde também há um erro, também há uma concepção. Aonde há uma representação social, há um ser ali que pensa, há um ser que reconhece, há um ser que conhece. E neste conhecer, traz o que? Amplitudes de teorias, que eu falei? Essas teorias que relacionam o campo epistêmico, ok? Que eu falei sobre o Mascarotti. Teorianas, pode usar teorianas, sumarianas, ok? Vamos lá. Teorética. A teorética associa diurético, anorético, veja, vários tipos também pode-se também associar epidemias que você vai aprender, né? Por exemplo, uma tipo de algo que possa associar diurético, ou seja, vários. Então, as paratiroidianas são o quê? Você fala paratiroidianas, a tiroide, a hipertiroide, a hipotiroide, os meios suprarrenais. Quando juntamos todos esses conjuntos ideológicos ligados ao metabolismo, são equivalentes ao que? A percentual de gordura, percentual de massa magra, então os hormônios. Se eu tenho um calibre maior em questões de escalão, de testosterona, progesterona, vai refletir no meu corpo, a barba, o peito, algumas alterações ligadas à anatomia e às nossas formas que intercalam. Então o pâncreas. Pâncreas e os ovários. Pâncreas vamos associar ao fígado, ok? Vamos lá. E os testículos, que possam, seja, entre menos ou mais, são importantes para a micção, seja homem ou mulher. Embora a maioria das vezes o próprio homem e a mulher tem as questões dos testículos nos campos íntimos, pode ser maior ou menor em questões de elasticidade. Ali ocorre também o intercâmbio também de processo de elasticidade, ok? Quando eu falo brincando sobre Geraldo, demonstra o quê? Geraldi, Lepron ali, a faculdade lidar com vários tipos de pessoas. É um termo literário que nós falamos brincando, mas ali numa escolinha do professor Raimundo, que coloca colocações importantes ali, nasquelas brincadeiras, psicotramas, ou seja, comédias, né, que são meios que possam, lúdico, atividades lúdicas para haver um meio de reflexão. Você pode ver ali cada personagem, cada cadeira sentada, ou seja, cada cadeira ali, em cada local sentado, em campo estratégico, quando o professor chama, ou seja, quando ele vai fazer presente, professor. Então, a palavra presente é presença. Algum tempo atrás fala presunto. Quando eu falo de presunto, associa o que? A gordura. E vamos devagar no presunto, ok? É lógico. Então, as glândulas e sua localização são iguais nos homens e na mulher, com exceção de glândulas sexuais, ok? Então aqui, ó, o hipotálamo, hipófise, ok? Aqui na região, tiroide, glândulas paratiroidianas, suprarrenais, pâncreas, ok? É lógico, se tomar uma determinada quantidade de hormônio para haver uma reposição hormonal, pode perpetuar, trazer uma deseficiência na região da pâncreas. Não é nem questão de deseficiência, mas haver um alarme que possa o quê? Dilatar, pode prejudicar, sentir dores na região ali do fígado, do pâncreas, as micções, vai prejudicar a totalidade do indivíduo com algo particular, sua totalidade corporal, ok? Embora a diabetes também coloca o campo de hipoglicemia, hiperglicemia. Aí são hiperglicemia, será que já associa já a diabetes? Que aumentou o patamar tão grande de açúcar no sangue que não teve como haver um equilíbrio entre as glândulas, ou seja, a insulina com um campo hormonal e outros compostos que religam. Ok? Glicogênio